Então, hoje é nossa aula de correção, página 22, a 1, a 2 e a 3 da apostila. Então, a primeira. Quando um corpo é apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, surge sobre ele uma força de contato denominada força normal. Essa força, nesse caso, tem o mesmo módulo da força-peso e sentido contrário. Entretanto, elas não formam um par de ação e reação. Apresente duas justificativas físicas. Quem tá fazendo aí, Yuri? Meninos, algum problema? Tá ouvindo música em vez de me ouvir? Para que as forças peso e normal não formem um par de ação e reação. Então, ali já está respondido que, na verdade, pessoal, a força-peso é a única força que usa a gravidade. Desculpa, meu microfone estava ligado aqui. A força-peso é a única que usa a força da gravidade. E a força normal já é devido a uma aceleração, devido a um contato, tá? Então, elas são de naturezas diferentes. Uma é força gravitacional e outra é força de contato, ok? Então, era mais teórica, essa foi da primeira aula nossa, na verdade. A número 2. Então, é só para vocês fazerem a flechinha. Força-peso sempre é na direção da Terra, para baixo. E a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície que está em contato. Então, a força normal na primeira fica para cima, na segunda fica inclinada e na terceira fica para a esquerda, já que o nosso bloco A está apoiado na direita. E a número 3 é de continha, aquela de elevador que eu falei para vocês. Então, conforme tem na apostila de vocês e no CA, se o elevador está parado, a normal é igual ao peso. Então, tranquilo. Pessoal, eu vou passando rapidinho, porque senão não dá tempo de corrigir todas, mas as que vocês ficam em dúvida me pedem que eu explico, tá? Ô, prof, se ele tá parado, não seria zero? Não, meu amor. Sempre que ele tá parado, a força-peso nunca é zero, tá? A gente sempre vai ter massa vezes gravidade. Se ele tá parado, a aceleração é zero. Então, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, uma força anula a outra. Que nem quando a gente está aqui, ó. Deixa eu pegar do elevador. Essa aceleração aqui é zero, ele não está subindo nem descendo. Então, tudo que tem para cima é igual ao que tem para baixo. Então, a normal vai ser igual a força-peso, para que o somatório das forças dê zero. Então, a força resultante tem que ser zero. Ok? Ah, tá, entendi. Porque a gente sempre vai ter uma fórmula com o somatório das forças e uma fórmula que vai ser massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, essa segunda aqui dá zero. E a primeira, que é o somatório, é N menos P. Então, tu iguala N menos P a zero, fica N é igual a P. Ó. Uma é N menos P, a outra é zero. N menos P igual a zero, N é igual a P. Sempre a gente vai ter o somatório das forças e força igual a massa vezes aceleração. Sempre. E a gente só vai igualar a zero quando tiver em repouso. Porque a aceleração é zero, né?
Mas ali não está pedindo a força resultante, e sim a força normal. Na próxima, ele está subindo acelerado, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está acelerando e não freando, ok? Então, nós vamos ter a aceleração, agora ela não é mais zero. Então, a força resultante é massa vezes aceleração, ok? Massa vezes aceleração. Eu vou fazer que nem no esqueminha ali para explicar, então, essa. Deixa eu... pegar o Word. Não durmam, pessoal. Só estou ajeitando aqui para a gente fazer no Word. Então, aqui, a letra A já tinha resolvida na apostila, na explicação. Agora, ele tem uma aceleração constante. Então, sempre que a gente tiver num elevador, nós só vamos ter somatório. Meu teclado está desconfigurado. Somatório das forças na vertical. Certo? Que vai ser, qual que é o somatório? Força resultante vai ser N para cima e peso para baixo, certo? Quando a gente está em pé, parado dentro de um elevador. Aqui está o elevador. E aqui está um bloco dentro do elevador. Então, ele vai ter peso para baixo e vai ter a normal para cima. Ok? Então, o somatório dessas forças é N menos P. E sempre a gente tem a própria fórmula de força, usando a fórmula da segunda lei de Newton.
Nós vamos ter que força resultante é massa vezes aceleração. A gente sempre vai ter essas duas situações. Então, nesse caso aqui, a força resultante vai dar quanto? Força resultante é igual. Qual que é a massa? Olhem aí na apostila, qual que é a massa? 80 quilos. 80 quilos. E a aceleração? 2, 10 né, metros que por ele segundo. deu. Ah, Ele tá. está acelerando, então essa aceleração é positiva. Então, força resultante vai dar 160 newtons. E aqui em cima, então, a gente vai jogar essa força resultante, tá? Então, força resultante é igual N, a gente não tem como calcular, o peso é massa vezes gravidade. Então, força resultante vai ser igual a N menos 80 vezes 10, certo? Então, força resultante é igual a N menos 800. Agora, a gente pega as duas equações de força resultante. Força resultante é uma coisa só. E iguala uma a outra. Então, vai ficar N menos 800 é igual a 160. Quanto que vai dar o nosso N? O 800 passa para o outro lado positivo, mais 160. 960. 960 newtons. Força sempre em newtons, tá? Ô, professor, Oi. eu usei uma fórmula diferente, tipo, N, que é a força, né? Daí Aham. peso, mais abre parênteses massa, vezes aceleração, fecha parênteses. Pode ser também, porque o que você está fazendo? Você está fazendo como se a força normal fosse o peso, porque ele vai ter que subir com um peso, mais a aceleração do bloco. Então, tu já está fazendo tudo numa perspectiva só. Então, além da força normal para cima, você está considerando que ela tem que resistir a uma aceleração. Tá certo também. Chegou no 960, não chegou? Sim. Então, tá perfeito. Tá? Mas assim, se a gente usar sempre esse esquema, sempre vai dar certo. Quer ver? A próxima, letra C. Agora ele está descendo acelerado. Se ele está descendo acelerado, o que a gente vai ter de diferente para a letra B, pessoal? Quem me ajuda aqui? Se ele está descendo, o que vai alterar? O sinal negativo. A aceleração é negativa. Opa. Então, aqui vai ficar menos 160. Porque ele está descendo, tá? Daí a gente faz a mesma coisa, iguala tudo que está amarelinho ali. N menos 800 é igual a menos 160. N é igual, 800 passa positivo, 160 continua negativo. Então, o N vai dar 640. Ótimo. Vão corrigindo aí. A letra D. Descer freando. Então, o que vai mudar agora? Se aqui desceu acelerando era negativo, se ele descer freando é positivo.
Então, vai ficar a mesma conta da letra, que letra que é essa? B. Certo? Então, quando ele sobe, se ele está acelerando, é positivo. Se ele está freando, é negativo. E se ele desce, é invertido. Se ele desce acelerando, a aceleração é negativa. E se ele desce freando, a aceleração é positiva. Ok? Subir com velocidade constante. Se a velocidade é constante, o que acontece com a nossa aceleração? Ela soma com a gravidade? Uma velocidade constante tem aceleração? Não. Então, a nossa aceleração é zero. Sempre que tiver parado ou com velocidade constante, movimento constante, a gente viu lá na unidade 2 que a aceleração é zero. Então é só com a gravidade? Vai ser a mesma coisa da letra A. Força normal, força resistente vai ser normal menos 800, ok, é sempre isso. E aqui, como a nossa aceleração é zero, a resultante dá zero, então n menos 800 a gente iguala a zero, então fica 800 newtons. A mesma coisa da letra A, tá? Por quê? Se ele estiver parado ou com velocidade constante, a aceleração é zero. E agora a letra F é cair em queda livre. Se ele cair em queda livre, o que acontece com a normal? Fica zero? Fica zero, ótimo. Então, fechou a correção da número 3. A número 4 a gente fez na aula, juntos. E agora nós passamos para o nosso CA, correto? Então, vamos lá para o CA. Página 4 do CA, pessoal. Força-peso. Então, as primeiras eram teóricas. Eu vou passando o gabarito, qualquer coisa que vocês tenham ficado em dúvida, me peçam. Pode ser? Então, a primeira, letra C. A 2, letra C. A 3, letra E. Nem sei se era todas assim, não. A 3 já não era, né? Agora era a 5. A 5 era de continha. Um objeto de massa M é abandonado próximo à superfície da Terra. Considerando o movimento livre de resistências, determine a aceleração do objeto. E ele pede para adotar a gravidade diferente de 10, né? Quando ele dá, é para a gente usar o que ele deu, ok? Então, a gente sempre vai ter força resultante é igual a massa vezes aceleração e o somatório das forças. Se ele é abandonado próximo à superfície, então não tem força normal, correto? Então, no somatório das forças, a gente vai ter força-peso. Então, força resistente é massa vezes aceleração, força-peso é massa vezes gravidade. Tudo que tem de um lado na multiplicação, a gente pode cortar do que tem do outro. Então, corta a massa, a aceleração é igual à gravidade. Ok? Dá um tempinho para quem não fez corrigir. A número 7.
Agora era da lei de gravitação universal, tem que usar aquela fórmula com a constante G. Ele deu a constante G no enunciado. O que tem de mais difícil nessa questão? A parte de matemática, de notação científica, certo? Conseguiram chegar nessa resposta? Sim. Então tá ótimo. Qualquer coisa me peçam que eu resolvo. Pessoal, quem tem dificuldade de falar aqui no Zoom e tal, ficar com vergonha, depois pode me chamar no privado, tá? Como se a gente estivesse lá na sala de aula e vocês me chamassem na carteira. Alguns fazem assim, não tem problema. A número 8. A número 8 também é da força de atração gravitacional, certo? Então, ele deu todos os dados ali. Chegaram nessa resposta? Eu não consegui fazer essa, prof. Não? A minha resposta Não. bateu. Ah, mas a 8 não era, né? Bem louca. A 8 era. Era? Era. Era. Ah, 7, 8, a 9 que não era, né? Então, vamos Isso. lá, vamos fazer essa também. Estão vendo o meu Word aí? Sim. Ótimo. Então, a gente tem os dados já organizadinhos ali, a massa do planeta, a massa da Terra e a distância entre o planeta e a Terra. Então, a gente tem a seguinte fórmula. Força gravitacional é igual a constante G vezes as massas, né? M e M. Isso tudo dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, aqui, mais uma vez, a gente só vai substituir na fórmula. Então, a constante G ele deu que é 6,7 vezes 10 na menos 11. A massa do planeta é 2. Eu nem tô com o áudio aqui no meu computador. Tô vendo do computador. 2 vezes 10 na 30. Vou falar tranquilo. Vezes 6, que é a massa da Terra, vezes 10 na 24. Então, substituir a constante G e as massas. Uhum. Agora, a distância Uhum. vai ser 2. Não. Mas eu não sei. Aí pergunta por que não sabe. Uma porcaria.
Agora, resolvendo isso, vai ficar 2 vezes 6 dá 12. Multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. E embaixo, 2 ao quadrado fica 4. E o 10 a gente multiplica 11 por 2 no expoente. 11 vezes 2. Então, vamos lá. Continuando, vou fazer passo a passo a parte de notação. 30 mais 24 dá 54. E aqui fica 22. 12 dividido por 4 é 3. 3. E o 22 que está lá embaixo, se na multiplicação a gente soma, na subtração a gente... Na divisão a gente subtrai. Deixa eu tirar essa divisão aqui. Agora, a gente tem que fazer 6,7 vezes 3. Quanto que dá isso? 20,1, certo? Certo. E aqui, 54 menos 22 dá 32. Deixa eu tirar o 3. Ai, meu Deus, está acabando. O 3, para não confundir. Então, o 32 vem para cá somando, certo? Então, vai ficar 32 menos 11. 21. 21. Então, a força em newtons, né? 20,1 vezes 10 na 21. Então, força é sempre em newtons, tá, pessoal? Vamos lá voltar rapidinho para o nosso CA. Então, na página 5, a gente corrigiu a número 8. Tinha mais a 10, a 14 e a 16. Correto? Vocês conseguiram fazer? Vou fazer primeiro a 16, que as outras duas são de plano inclinado, daí eu faço outra reunião e corrijo, se der tempo, né? A 16. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... Então, o valor da força que a mesa aplica na caixa, que força que é essa? É a força normal, certo? É a força de contato da mesa com a caixa. Então, a gente vai ter normal para cima, que é essa força que a gente quer descobrir, mais a força do homem levantando e o peso para baixo, correto? Então, a gente vai ter um somatório de forças aqui. Não tem aceleração, então igualamos a zero. Então, a força resultante vai ser N mais FH para cima, menos peso para baixo. E quando a gente faz massa vezes aceleração, vai dar zero. Então, já está aqui direto para vocês. Isolando o N, a gente passa o P positivo, o FH negativo. Peso é massa vezes gravidade,
e a força do homem deu que é 10 newtons. Então, a força normal dá 40 newtons. Letra D. Ah, tem 7 minutos ainda. Então, a 10 agora e a 14, duas de plano inclinado. Aqui já tem o desenho na correção da apostila para facilitar a explicação. Abandona-se uma pequena esfera na superfície de um plano inclinado de 30 graus. Então, o plano está inclinado 30 graus em relação à horizontal. Se fosse em relação à vertical, seria aqui em cima. Considerando que não exista atrito, qual a aceleração paralela ao plano da esfera? Então, o que a gente tem? Para baixo, perpendicular para baixo, a gente tem o peso e a gente vai ter que decompor, certo? Por quê? A aceleração que vai estar paralela, ou seja, no sentido da rampa, vai ser Px. Então, a gente vai ter que fazer essa continha aqui. Px vai ser P vezes. Se a gente montar o nosso triângulo aqui, Px vai ser sem ângulo. Então, a gente faz vezes o seno de 30, ok? Então, a gente isola a aceleração. Força resultante, massa vezes aceleração, é igual a Px. Então, vai ser massa vezes gravidade vezes o seno de 30. Massa a gente cancela, a aceleração vai ser 10 da gravidade vezes 0,5, que é o seno de 30. 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Por que a força resultante é igual a Px? Porque qual é o sentido do movimento dessa esfera? No sentido da flechinha de Px, certo? Ela não está quicando para cima e para baixo e ela não tem nada que prenda ela para cima, não tem uma corda, pediu para desconsiderar o atrito, então a gente só tem Px. Ok? E agora 14. Ai, vai dar tempo de todos, que bom. Um objeto de massa 20 quilos encontra-se apoiado sobre uma superfície inclinada, 60 graus, com a horizontal. Determine a força normal exercida pela superfície do objeto. Então, sempre que a gente tiver um plano inclinado e pedir a força normal vai ser igual a Py. E caso ele esteja descendo ou subindo, a força resultante vai ser igual a Px, ok? Nesses exercícios. Então, aqui a esfera estava descendo e ele pediu a aceleração. Então, a aceleração é a da força resultante. Caso ele pedisse a normal, a gente teria que calcular Py. O que ia diferenciar aqui? Aqui ia ser cosseno, ok? E nós íamos achar a força fazendo massa vezes gravidade vezes o cosseno. Daí nós acharíamos a força normal. Que é o que a gente vai fazer aqui. Só que aqui o ângulo é de 60. Então, a gente vai fazer o peso vezes o cosseno de 60. Massa vezes gravidade vezes o cosseno de 60. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Ou tá tranquilo? Prof, para mim saber se é cosseno ou se é seno, tem que olhar para o objeto que está em cima do Isso, você triângulo? tem que montar. Vou copiar esse
desenho aqui para o nosso Word. E mostro uma explicaçãozinha. Então, a gente vai ter a força normal para baixo. Ah, não, a normal a gente nem precisa. Para cima, quer dizer. Vou fazer da força-peso só, que é o que a gente tem que decompor, né? Força-peso aqui para baixo, certo? E o nosso plano está inclinado com 60 graus. Então, nós vamos ter que decompor numa força perpendicular ao plano e em uma paralela ao plano. Que vai ser PX e vai ser PY. Nesse caso aqui, como a gente quer a normal, nos interessa PY. Quando a gente montar o nosso triângulo, nós vamos puxar o PX ou o PY, né, para a linha pontilhada para formar o triângulo. E onde está o nosso ângulo de 60? O nosso ângulo está aqui, porque aqui é 90 graus e aqui a gente puxa o 60, certo? Que é um triângulo semelhante